Bom dia, boa tarde, meus queridos. Vamos para a correção das atividades? Então, vamos começar lá na página 356. Então, a questão 1. Leia as inscrições e escreva no espaço a letra que relaciona cada uma à correspondente região da Ásia. Então, lá. Região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. Essa região corresponde ao leste da Ásia. Região asiática que engloba a Índia. Nós estamos falando lá da porção sul. Região asiática que engloba a porção asiática da extinta União Soviética. Estamos falando da Ásia, a região norte, então a Ásia setentrional, que ali está junto com a Ásia Central. D. Região asiática formada principalmente por ilhas. Nós estamos falando lá da região sudeste, onde nós vamos encontrar a Indonésia. E região asiática muito importante para três grandes religiões monoteístas. Estamos falando daquela região onde fica Jerusalém, onde fica Meca, onde está localizada a região mais conflituosa da Ásia. Então, estamos falando do Oriente Médio. Questão 2. Então, tem uma reportagem sobre um terremoto que vai atingir o Japão em 2011. Ali, na questão A, ele está perguntando: qual é o assunto tratado na reportagem? Tratando de um tsunami causado a partir de um movimento tectônico na cidade japonesa de Sendai. B. Qual fenômeno da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. Então, o movimento ocorreu em função do limite das placas tectônicas na região asiática, no caso próximo do Japão, da placa do Pacífico, com encontro com a placa euroasiática. Esses abalos sísmicos provocam instabilidade no assoalho oceânico, fazendo com que ocorra um movimento e o levantamento de maremotos e, com isso, a formação de tsunami, que são grandes ondas que podem se mover numa velocidade de até 800 km por hora. Página 362. Sobre as monções, complete os espaços. Então, tem um quadrante ali que vocês têm que preencher. Lembrando da aula que eu coloquei lá para vocês sobre as monções que vão atingir principalmente a Índia e o Paquistão. Então, na monção úmida, os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. Já na monção seca, ocorre o inverso, causando um longo período de estiagem em parte do continente. O que é estiagem, gente? Não podem esquecer. Estiagem é o período onde uma região fica em seca ou com ausências ou escassez de chuva. Na questão 2, ele está falando de um retrato quanto à vegetação da Indonésia. Lembrem que a vegetação da Indonésia aí no último ano também foi atingida por seca, assim como a região da Austrália. Então, a Indonésia é formada por um arquipélago na região sudeste da Ásia, que se estende ao longo da linha do Equador. Que tipo de vegetação é predominante no arquipélago? E quais são as principais ameaças a esse tipo de vegetação? Então, o que a gente tem de vegetação nessa região? Vegetação formada por florestas tropicais densas, tá? Devido à grande umidade, até pela questão da maritimidade. Possui uma grande biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. É uma região que está sendo extremamente ameaçada pelos desmatamentos, principalmente para o uso de madeira e para abrir espaço para a produção de palmeiras, com o intuito da produção do azeite de dendê. O desmatamento que está acontecendo na região pode levar à extinção dos orangotangos e ameaçar cerca de 222 outras espécies de mamíferos, sendo 25 exclusivas da floresta da Indonésia. Então, a região sofre, falo para vocês aí pesquisarem a questão das queimadas na Indonésia, na Malásia, que eu acho interessante vocês terem o conhecimento de como essa vegetação que está nas regiões onde é mais fácil se viver, né, devido às condições climáticas, a forma do relevo, então essa região vai ser muito atingida.
Página 363, nós vamos fazer um resumo desse capítulo. Então, olha lá, no primeiro quadrante ele diz: o continente asiático, que é o continente que nós estamos falando, é o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões. Na verdade, 6, se a gente dividir a Ásia setentrional da Ásia central. Principais. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de alta montanha. Segundo, o rio Ganges tem grande importância cultural para os povos hinduístas, que cultuam a igreja hindu, lá da cultura de Shiva, Nagesha, né, e outros deuses. Depois, lá embaixo, ele vai dizer assim: a instabilidade geológica provoca riscos elevados de terremotos e maremotos. E lá embaixo, ele vai estar falando que as áreas mencionadas ficam próximas aos limites das placas tectônicas, ok? Então, os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao círculo ártico ou antártico? Ártico, ok? A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa na qual predomina climas. Qual que é aquele domínio que nós temos principalmente na região interior e do Oriente Médio? Clima desértico e semiárido. O sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, ok? Onde o clima equatorial predominantemente contribui com a existência de florestas tropicais. O clima no continente é influenciado pelo fenômeno das, que a gente falou antes lá, que vai atingir o Paquistão, monções, né? Particularmente intenso na região do sul e do sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete, que vai fazer como uma barreira natural para a passagem dessas umidades e bloqueio. As monções envolvem o deslocamento de massa de ar que causam períodos alternados de precipitação intensa e estiagem, ou seja, chuva em abundância e depois um período de seca. O continente asiático, em especial o Oriente Médio e o sul da Ásia, apresentam um crescente número de conflitos em relação à água, né? A dificuldade de acesso aos recursos naturais. Então aproveitem para dar uma revisada, não esqueçam de fazer a diversificada e na próxima aula nós faremos um resumo geral de todo o conteúdo.